O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração, do seu coração, perdão. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um instante. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, né? Vocês que estão em pé aí, ó, se quiser sentar tanto aqui na Capela do Santíssimo quanto aqui no Capela do Santo Antônio, pode se sentar, não tem problema, tá? Muito bem, meus queridos irmãos, estava aqui, né, como eu faço sempre, né? Mas nem sempre vocês percebem, mas eu faço sempre. Quando está se cantando, fazendo a aclamação do Evangelho, né? Sempre eu olho para a Assembleia, né? E pergunto para Jesus: Senhor, né? Eu preparei algo para falar do Senhor na missa, né? Mas não importa o que eu preparei, mas o seu povo, né? Que o Senhor me confiou e está me confiando agora, no momento da presidência da Eucaristia, o que o Senhor quer falar para eles? Sempre eu pergunto isso para Jesus, e hoje não foi diferente. Sim, Jesus, o seu povo que está aqui hoje celebrando a Eucaristia, o que o Senhor quer falar para eles, né? Eu tinha pensado de iniciar a minha partilha a partir de um ponto da liturgia de hoje, mas eu decidi, né, porque eu percebi isso, começar por um outro ponto, né, que talvez eu nem ia colocar, mas eu vou começar por esse ponto. Depois eu vou para onde que eu preparei. Veja só, aqui, logo no começo do Evangelho, tem um versículo que fala profundamente ao nosso coração e que a gente precisa tomar posse desta verdade. Veja só, no versículo 40 do Evangelho em questão do dia de hoje. Olha só, um discípulo, né, não é maior que o mestre. Já começa por aqui. Quando se fala de discípulo, é discípulo.
E quando fala de discípulo, supõe um mestre, ou melhor, tem um mestre. Então, discípulo é discípulo, mestre é mestre, isso aqui é óbvio, né? Um discípulo não é maior que o mestre, porque se um discípulo, ele cai na petulância, ou ele tem a pretensão de ser maior que o seu mestre, ele é orgulhoso, ele não aprende nada. É orgulhoso, é orgulho. Mas olha só, que bonito que vem depois. Um discípulo não é maior que o mestre, e nem pode ser, repito. Se tentar ser, ele não é discípulo, é um arrogante. Olha só o que vem em seguida. Todo discípulo, né? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Vocês perceberam aqui a diferença, né? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Agora, meus queridos irmãos, a nossa caminhada, na nossa luta, no nosso empenho para ser de Deus, para ser um bom discípulo, né? Quem é o nosso mestre? O nosso mestre é o Senhor. O nosso mestre é Deus feito homem. Nós somos os discípulos. Veja só. Então, se a gente se deixa ser formado pelo mestre, que é o Senhor, se a gente se deixa ser formado por Jesus, e aqui diz o discípulo bem formado, se a gente se deixa ser bem formado, nós seremos como o mestre. Então, essa palavra do dia de hoje, do Evangelho, fala profundamente. Então, se o nosso coração é bem formado por Jesus, se o nosso coração é curado por Jesus, seremos como Ele. Mas esse ser como Ele não é maior do que Ele, porque somos discípulos e Ele é o mestre. Mas seremos como, e como em que sentido? Numa única coisa, que muitos de vocês já me ouviram falar, e com certeza outros padres falarão a mesma coisa, né? Esse ser igual ao mestre, ser bem formado, em que sentido? Quando nós amamos como o Senhor. A Semana Santa já está se aproximando, né? Lá na Quinta-feira Santa, na missa do lava-pés, né? A liturgia fala isso, e tem um canto que se canta na hora de lavar os pés, que Jesus vai dizer: e vós sereis reconhecidos como discípulos meus, se amai uns aos outros. Então nós seremos reconhecidos, indo lá um pouquinho na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, nós seremos reconhecidos como discípulo de Jesus, se a gente amar como Ele, como também já canta o Padre Zezinho, né? Então é esse discípulo bem formado. Então o discípulo bem formado é aquele discípulo, é aquele coração que se deixa amar por Jesus e consequentemente ama como Jesus, porque ele está sendo bem formado, porque ele experimenta o amor do Mestre, o amor do Senhor. Então o discípulo bem formado aqui não é nas letras, não é nisso, não é naquilo. O discípulo bem formado é aquele que se deixa amar pelo Senhor e consequentemente ama como o Senhor. E como que a gente ama como o Senhor? Dando a vida. Não existe outra forma de ser discípulos a não ser dando a vida como Ele. Claro que não é só morte, mas é ressurreição. Se morremos com Cristo, com Ele ressurgiremos, com Ele ressuscitaremos. Então, meus queridos e queridas, então preste atenção. Um discípulo não é maior do que o mestre.
Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, se eu sou bem formado por esse mestre, né? Então o meu coração só vai saber amar. E aqui eu vou, agora sim, eu vou lá na primeira leitura, depois eu volto no Evangelho novamente. Olha só o que fala para nós a primeira leitura do livro do Eclesiástico. Já começa dando uma paulada na cabeça de cada um de nós. O Evangelho também. Quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Quem aqui já sacudiu a peneira ou peneirou? Eu também já. Quem já sacudiu a peneira? Por que a gente peneira as coisas? Depois que você está peneirando, seja lá o que for, o que sobra na peneira? Refugo. O que não presta, o que você faz? Joga fora. Eu contei das graças ontem. Como aconteceu uns tempinhos atrás, eu fui fazer pão, viu, gente? Porque o padre sabe fazer pão, viu? Aí, lá que eu fui pegar, eu desconfiei da farinha, né? Acho que essa farinha não está aquelas coisas, acho que tem alguma coisa. Aí eu lembrei, eu vou peneirar. Mas eu não falo peneirar, que eu acostumei com a minha avó a falar cessar, né? Não é? Vocês conhecem essa expressão, vou cessar. Que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, vou cessar a farinha. Não é peneirar, não é outra palavra. Dito e feito, coloquei a farinha, tinha uns bichinhos lá, tinha umas coisinhas lá, e o que eu fiz? O lixo. Então, quando a gente sacode a peneira, né, fica nela só os refugos. Continua. Preste atenção aqui, que paulada. Que é para a nossa transformação. Eu estou usando aqui o termo paulada no sentido de transformação, de revelar o que está dentro do nosso coração. Assim, quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Pergunto para vocês, e para mim em primeiro lugar, é claro. Qual é o teor do seu falar? Qual é o teor da sua conversa? Qual que é o teor da minha conversa nas rodas de amigos, no trabalho, até mesmo na igreja? O que é? Qual que é o teor da sua conversa, dos seus diálogos? Seja pessoa... Qual que é o teor da sua conversa no WhatsApp, por exemplo? Você viu que nós ficamos todos em silêncio, inclusive eu. Quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Meu Deus, o que está dentro, o que sai do meu falar? Faça um instante de silêncio e pensa. Nas suas mensagens de WhatsApp, nas suas conversas pessoais, o que sai? Eu não estou falando de descontração, das brincadeiras, não, o teor mesmo. Pense aí um pouquinho. Mas não precisa falar, porque Deus me livre, né? Porque se eu fosse falar também... Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Aí vem Jesus, no final do Evangelho, né, vai dizer assim: o homem bom tira coisas boas, né, do bom tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo
Não, pois a boca fala do que, não daquilo, né? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Agora, o discípulo bem formado pelo seu mestre, o discípulo que se torna igual como o mestre, e esse ser como o mestre é um coração que ama e se deixa amar em primeiro lugar e ama. Então a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio do Senhor, cheio do amor do Senhor, na minha conversa no WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu chamo de extragram, né, muitas das vezes, né? Aí sim, será boa, porque o meu coração está completo, está embebido, está envolvido, está mergulhado na graça do Senhor. Percebe o quanto a gente precisa mudar? Então, se o nosso coração ainda não está desse jeito, se nós como discípulo não está como mestre, ainda dá tempo de mudar, né? Se o meu coração ainda não é um bom tesouro, dá tempo de se tornar um bom tesouro, dá tempo de mudar. A quaresma está chegando, quarta-feira próxima já é quarta-feira de cinzas. A quaresma nos convida à conversão, à mudança de vida, à transformação, não é? Então, enquanto a gente estiver respirando, enquanto a gente estiver vivo, até o último instante da nossa respiração, até o último instante da nossa vida, podemos mudar. Eu citei a Semana Santa, me lembrei agora do ladrão arrependido. Eu sempre refleti sobre o ladrão arrependido, né? Que a gente chama de o bom ladrão, né? Mas que não existe ladrão bom, né? É o ladrão arrependido. Vamos corrigir aqui. O que aconteceu com o ladrão arrependido? Ele roubou a vida toda. Estava sendo condenado por causa disso. Mas naquele momento ali, né, diante de Jesus, o que ele fala? Mestre, lembra de mim quando o Senhor começar a reinar. E aquele ladrão, ou agora arrependido, vai escutar da boca do mestre algo maravilhoso. Oh, querido, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pronto. Eu costumo dizer assim que o ladrão arrependido, vocês vão entender o que eu vou falar. O ladrão arrependido foi para o céu primeiro do que a mãe de Jesus. Mas não é? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Nossa Senhora só foi para o céu tempos depois. Está vendo? Então, até o último instante, podemos mudar. Ficou claro? Ótimo, gostei do sim aí. Muito bem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.